Olá, bom dia, tudo bem? Que gostoso estarmos juntos, que coisa maravilhosa, né? Nós estarmos juntos, é muito bom. E hoje nós vamos estudar o capítulo 22, o perigo de julgar, tá? Muitas pessoas, elas se sentem no direito de julgar, mas será que Jesus, ele nos dá essa autoridade? Olha só o texto que o Senhor Jesus, ele nos diz aqui, ó. Esse texto ele está lá em Mateus 7, de 1 a 5. Ele diz assim, olha, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga de seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então veja, meus queridos, só por esse texto aqui nós já entendemos o que o Senhor está querendo dizer. O Senhor, em outra ocasião, ele disse que o maior dentre vós é aquele que serve. Então, você quer ser grande, você tem que aprender a servir. E agora, então, ele diz que nós não devemos julgar, porque na medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Né? Então, veja, e ele diz aqui que como eu quero tirar um cisco do olho do meu irmão se eu tenho uma trave, uma tábua, uma viga no meu olho? Ou seja, ele está querendo dizer que eu tenho que entender e tenho que reconhecer que eu sou pior do que o irmão. Porque o pecado do irmão é comparado com um cisco, e o meu pecado é comparado com uma trave, com uma viga, com uma tábua. Né? Então eu não posso ter o sentimento de superioridade em relação ao meu próximo, a ponto de querer julgá-lo e a ponto de querer tirar o cisco do olho dele, sendo que o meu pecado é pior, né? Pior do que o dele. Então o Senhor ele chama a nossa atenção a respeito disso. Tá? Se nós entendermos, queridos, e se nós seguirmos os princípios de julgamento de Jesus, nós vamos nos tornar pessoas melhores. Nós vamos nos tornar pessoas mais felizes. O nosso relacionamento será muito melhor dentro de casa, no casamento, né, no trabalho. E as pessoas que seguem aquilo que o Senhor Jesus ensina a respeito de julgamento se tornam pessoas mais atraentes. Em que sentido mais atraente? As pessoas sentem prazer de estar junto, atrai a companhia das pessoas. E as pessoas sentem mais confiança para procurar conselhos numa pessoa que não julga os demais. Né? Ele transmite, então, confiança, paz e não censura ou julgamentos, afastando assim as pessoas. Tá? Muito bem. Não ter uma atitude de julgamento não significa que você não possa exercer o discernimento necessário. Tá? Então veja, julgamento é uma coisa, discernimento é outra. Tão pouco que não possa dizer que é certo fazer uma coisa e errado fazer outra. Se fosse assim, teria sido ridículo Jesus dizer para não julgarmos, porque essa afirmação já seria em si um julgamento. Então veja, julgar não é a pessoa ter o discernimento apropriado. Não, isso não é julgamento. Você olhar uma situação e você entender o que está acontecendo, você falar, olha, isso é certo, isso é errado. Não, isso não é julgamento. Isso aí faz parte do bom senso e do equilíbrio, né? Exercer julgamento, queridos, está associado com o juízo que fazemos dos pensamentos e das motivações das pessoas. Olha que forte isso, né? Então o julgamento ele está mais associado com o que eu penso, com o que eu acho, né, sobre o pensamento, o sentimento que levou as pessoas a fazer aquela ação. Ah, fulano está fazendo isso para se aparecer. Isso é um julgamento. Eu não tenho certeza. Eu não leio a mente, eu não leio o coração da pessoa. Como que eu posso afirmar que um ato de bondade que ela está fazendo para se aparecer? Nós não podemos afirmar. Isso é um julgamento. Agora, quando alguém faz uma coisa errada e nós nos posicionamos e dizemos, não, isso está errado,
Você não está julgando, você está tendo discernimento e tomando uma posição. Entende a diferença? Pois é. Muito bem. Olha, o Senhor Jesus ele ensina 3 coisas sobre o que significa agir de maneira correta e que não seja com atitude condenatória. Ele diz aqui que a primeira coisa, nós não podemos dizer uma coisa e fazer outra, porque isso seria hipocrisia, tá? A segunda coisa, julgue você mesmo de forma correta e esteja disposto a fazer mudanças, mostre que você tem integridade. E a terceira coisa, estenda aos outros o mesmo tipo de compreensão, graça e perdão que você deu, que Deus deu a você, e empenhe-se em demonstrar misericórdia ao próximo. Então veja, se nós quisermos realmente seguir aquilo que o Senhor nos orienta, nós vamos ter que agir então sem hipocrisia, porque, irmãos, é muito fácil você condenar uma pessoa e você cair no mesmo erro. Isso é muita hipocrisia, né? Você falar uma coisa e fazer outra. Então devemos agir sem hipocrisia, devemos agir com integridade, tá? E devemos agir com misericórdia, sempre nos lembrarmos da maneira como Deus ele age conosco. Tá? Então, quando alguém errar, quando alguém pisar na bola, a gente tem que agir com misericórdia, lembrando como Deus ele age conosco também. Quando a gente fala em julgamento, nós pensamos logo na história da mulher que foi levada até Jesus, surpreendida em adultério. Ela está registrada lá em João, no capítulo 8, a partir do versículo 7, 9, 11, tá bom? E quando eles levaram aquela mulher até o Senhor, ele disse assim: olha, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nessa mulher. Então, olha só o que o Senhor Jesus estava dizendo. Vai tirar a trave do seu olho, para depois você vir tirar o cisco do olho do teu irmão. Então, o Senhor, ele disse a mesma coisa de uma outra forma. Então, ele disse, olha, quem não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Aí a pergunta, meus queridos, quantos atiraram pedras? Né? Pois é, para a gente ter uma noção aí de como são as coisas e como o Senhor abomina, né, esse negócio das pessoas quererem julgar o próximo. E depois que todos foram embora, Jesus então ele expressou misericórdia redentora para aquela mulher. Ele disse assim, olha, aonde estão os teus acusadores? Não tinha ninguém. Aí ele disse lá em João 8,11, eu também não te condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado, ou seja, vá e não peques mais. Olha que exemplo maravilhoso o Senhor Jesus ele nos deixou. Né? Vamos então tomar cuidado, né? Estar atentos, cuidar do nosso coração, buscarmos relacionamento com Deus, para que nós não nos tornemos juízes, né? Não venhamos a fazer julgamento e sejamos assim reprovados pelo Senhor. Né? Vamos orar então nesse momento por esse assunto? Feche os seus olhos aí, curva a sua cabeça e vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus e Pai, que bênção o ensinamento dessa manhã. Nos ajude, Senhor, a tirarmos do nosso coração, da nossa mente, todo o desejo de supremacia, de querer julgar aos outros, esquecendo que nós também somos pecadores. Então, nos dê amor, nos dê compaixão, nos dê integridade, para que nós possamos nos relacionar com as pessoas e assim mostrar o teu caráter a elas e a tua misericórdia. Que da mesma forma que o Senhor teve misericórdia conosco, nós possamos demonstrar misericórdia ao nosso próximo. Abençoe o nosso dia, a nossa jornada de oração, em nome de Jesus. Amém. Ok, meus queridos, bom dia a todos, tá? Amanhã nós estaremos juntos novamente, continuando o nosso estudo, a nossa jornada de oração em busca de intimidade com Deus e com o próximo. Tá? Que Deus te abençoe. Um grande dia.